Olá, tudo bem, meus irmãos e minhas irmãs? No Espírito, vamos falar a respeito dos escritos bíblicos, passar o entendimento de uma forma simples e humilde. Não sou dono da verdade. Eu passo esse entendimento. Às vezes, do outro lado, tem alguém que também é como eu, ou foi como eu lá no passado, que eu lia e não batia o entendimento com o pregador. Lá no ano de 91, 92, depois do ano 2000, alguma coisa, quando eu frequentei esses negócios aí. E o entendimento não batia. Ele falava uma coisa, eu lia na Bíblia, eu falava, opa, peraí, tem alguma coisa diferenciada nisso aí. Então, às vezes, você faz parte desse... Às vezes, você também é assim. Você nunca concordou com tudo que era falado no templo religioso. Você ainda frequenta templo religioso, né? Às vezes, você não concorda. Então, quem sabe, eu passando o meu entendimento, às vezes, chegamos num consenso, chegamos num denominador comum, quem sabe? É só começar a falar, parece uma coisa, né? Eu fiz uma livezinha agora à tarde, hoje à tarde, tudo tranquilo, lá na laje, tudo tranquilo. Quando eu sento aqui, não sei se é porque fica descansado aqui na cadeira, aí começa a querer já a abrição de boca. O tema desse vídeo, a vigilância para a salvação ainda é necessária? Claro que nesses versículos que eu vou ler, tem vários entendimentos, mas para me responder um comentário a respeito de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 e 9, para me responder o comentário, eu vou ler do versículo 1 ao 9. Então tem vários entendimentos. Então eu vou passar o meu entendimento desses versículos. A vigilância. Uma pessoa precisa vigiar, precisa ficar igual nos dias de Paulo, apreensivo, de antena ligada, para conhecer de Cristo. Não era outra coisa. Naqueles dias, tinha que conhecer de Cristo, sobre Cristo, para ter a sua mente aperfeiçoada, desenhada, formatada, formada conforme Cristo. Porque se você ler Efésios capítulo 4, você vai ver que foi dado dons aos homens, e lá no versículo 10 e 11 foi dado títulos aos homens, e do versículo 12 em diante, para o aperfeiçoamento dos irmãos. Ou seja, para que eles viessem ter conhecimento de Cristo, do ressuscitado, da graça, e não de Moisés. Então, naqueles dias, eles precisavam ter esse conhecimento, ter esse fundamento, ter estar de antena ligada, porque estava próximo ali um juízo, estava próximo ali uma grande tribulação, estava próximo daqueles dias a sentença de Deus, estava próximo a acontecer o derramamento da ira e da indignação do Criador. Então eles estavam na expectativa, eles estavam apreensivos com o juízo, que a qualquer momento poderia chegar. Porque eles viviam aquilo. Eles viviam aquilo. Olha que coisa maravilhosa. Eles viviam. Então, era uma pressão. Eu nem coloquei isso, mas enquanto eu vou falando aqui, eu vou procurar lá em 1 Coríntios 7. Então, eles viviam isso vamos dizer que o bate-papo que corria, os bate-papo de boteco, vamos dizer assim, aí você pensar, né, que lá tinha o pagode de Zeca Pagodinho, não é nada disso. Era o bate-papo deles nas esquinas, nas sinagogas, no ajuntamento como igreja, porque naqueles dias precisava, por isso que eles se reuniam não em sinagogas, mas como igrejas nas casas dos irmãos, porque estava precisando uma grande vigilância para a salvação. Porque eu acabei, enquanto falei, eu achei aqui, ó, 1 Coríntios 7, veja, do versículo 29, 30.
1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29, 30. No texto da Nova Almeida Atualizada. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Preste atenção aqui. Respeita a interpretação. Interprete esse texto. Respeite a época. Porque o tempo se abrevia não é hoje. Esse tempo estava se abreviando há quase 2000 anos atrás. Se atente a esse detalhe, meu irmão religioso. Se atente a esse detalhe, minha irmã. Paulo estava falando naqueles dias. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Veja no 29 de novo. Ó. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia, por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados. Então você veja, dentro daquele contexto da vigilância, Paulo estava orientando que aqueles que fossem casados nem se considerassem como casados. Porque os dias ali, o dia do juízo, estava muito próximo. Você consegue entender que Paulo está... Essa situação da vigilância, da salvação, era antes da grande tribulação? Era antes do grande juízo do ano 70? Você consegue? É uma pena, né? Que as pessoas futurizam isso. É uma pena, né? As pessoas... Eu queria saber o que passa na cabeça de um pregador se é que ele lê, eu não sei, será que ele lê isso para... Imagine a congregação lá do Brás. Você sabe aquela que cabe 10 mil pessoas, a do dedinho. Você sabe quem é o dedinho? O do morcegão. Morcegão. Que andou falando por aí que as pessoas têm que dar até herança agora, tem que dar para eles. Você imagine qual que é o argumento que um pregador daquela sinagoga pode ter? Que argumento ele pode ter? Porque diz que cabe 10 mil pessoas sentadas lá. Que argumento que ele pode ter se ele for pregar isso? Se ele for pregar 1 Coríntios 7, 29. Que argumento? Que ele pode... Como que ele pode usar? Como que ele pode futurizar um negócio desse aqui? Como que ele pode mandar isso para frente? Hã? Mas digo isto, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fosse casado. Então, entende-se que isso daqui era uma coisa, naqueles dias, muito próxima. Já se fazem quase 2000 anos. Jesus disse lá em Mateus 24, 33, 34, 35, 34, 35, que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Que argumento que eles podem ter para pregar isso aqui? Como que eles vão futurizar? Não, olha isso aqui, Paulo estava querendo dizer isso lá para o ano 2023, 2030. Quer dizer, então, que Paulo estava falando para os irmãos lá do ano 50, 55, 60, e esses irmãos, os que foram casando, morrendo, aí, até hoje, então, os casados têm que se considerar como, olha só, como se não fosse porque o dia está próximo, o dia se abrevia, com quase 2000 anos. Que coisa, hein? Você vê o estrago que um versículo desse faz no futurismo da religião? Um estrago desse aqui já quebra a banca deles, quebra o teatro religioso deles. Quebra a teologia inteira isso aqui. Isso aqui quebra os estudos do reverendo Cuscuz, isso aqui quebra os estudos do genro do dedinho, sabe? Do genro do morcegão, que diz que a terra vai pegar fogo. Oh, eu tenho um best-sellers, a terra vai pegar fogo. Esse versículo aqui quebra ele. Esse versículo aqui quebra o mala cheia.
Esse versículo aqui quebra o do que tinha dólar na cueca. Mas isso aqui não é aquele ministro lá do coisa, não, tá? Você sabe, né? Da tal da Renascer lá, que acharam há uns anos atrás, que o líder lá tava com umas notinhas na zorba. Hã? É. Esse versículo aqui quebra, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui não precisa falar mais nada. Dá vontade até de ir com 10 minutos, acho que vou parar. Mas não vou porque eu preciso explicar aqui, passar o meu explicar. Quem sou eu para explicar? Passar o meu entendimento de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 e 9, que a pessoa aqui... Eu nem vi se é homem ou mulher. Deixa eu ver aqui, se eu consigo ler aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Gostaria que você falasse de 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9. Valdemir. Irmão Valdemir. Irmão Valdemir. Então, você vê. Vamos falar aqui. 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9 está assim. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Olha aqui. A ira, depois eu vou ler o que Jesus fala em Lucas 21. Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que então aqui esses dois versículos falavam da salvação. E era salvação do quê? Salvação da ira. Até combinou, você vê, eu fiz uma livezinha falando da salvação e agora estou gravando esse vídeo para responder o comentário da salvação. Você vê, porque Deus não nos destinou para a ira. Está dentro do contexto da salvação. Mas para alcançar a salvação. Então a salvação e a ira está no mesmo contexto. Está na mesma oração, mediante o Senhor Jesus Cristo. Então agora eu quero ler do versículo 1 ao 9. A vinda do Senhor é certa e repentina. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 do em diante. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão. Vamos ver se você aprendeu Apocalipse 1:10. Você entendeu Apocalipse 1:10? Hã? Então, o que significava o dia do Senhor mesmo aqui? Significava o quê mesmo? Significava o quê mesmo? Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. Então, o dia do Senhor significava a vinda do Senhor. Por isso que eu falo. Você quer conhecer todos os 66 livros da Bíblia? Entenda Apocalipse 1:10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Por isso que o livro do Apocalipse, os 22 capítulos, foi escrito de uma forma espiritual. Um carnal, um literal, não entende Apocalipse. Porque foi escrito espiritualmente aqui. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Então aqui, 1 Tessalonicenses 5:2, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Flávio Josefo, no livro dele, e até no vídeo que eu tenho aí, que eu já passei aí um link para as pessoas, se você quiser assistir esse vídeo, coloca para mim aí no comentário, que aí depois eu não lembro, tá? Coloca assim, ó, eu quero o vídeo do Flávio Josefo. Aí eu mando o link para você. Porque senão as pessoas ficam falando, coloca o link para mim, o link. Aí eu não sei quantos vídeos é depois, eu vou lembrar do que foi. Você coloca assim, eu quero o link do vídeo do Flávio Josefo, ou da Guerra dos Judeus. Eu coloco para você. Flávio Josefo fala no livro lá, essa pessoa que relata, 43 minutos de vídeo, mas é muito interessante. Fala do que aconteceu no ano 60 e do 66 ao ano 70 em Jerusalém. E fala que realmente houve durante um ano em Jerusalém, diz que paz e segurança durante um ano. Teve paz. Se você vê ele falando. Como que é impressionante isso daí. Você vê que Paulo falou aqui. Quando andarem dizendo paz e segurança,
eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Houve isso lá no ano 66 ao 70. Teve lá, não sei qual período foi, que teve um ano exatamente assim. E teve um ano também de um sinal no céu. Lá em Jerusalém eles viam um ano. De um ano ficou o sinal lá. Eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Essa mulher aqui, ó, essa dor de parto aqui, você vê, a gente vai fazer um vídeo, depois que você começa a conhecer a Bíblia, é tanta coisa. Essa dor de parto aqui, ó, tá lá em Apocalipse 12. Tá lá em Apocalipse 12. Vê aqui, ó. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Você vê que o Espírito falava pela boca de Paulo, o Espírito falava pela boca de João, mesmo Espírito. Viu-se grande sinal no céu, ficou um ano. Uma mulher vestida de sol, era o templo. De longe, refletia. Com a lua debaixo dos pés. Quem representava a lua? Os judeus. E essa lua foi lavada de sangue. Porque os soldados romanos, pela espada, lavaram os judeus de sangue. E uma coroa de 12 estrelas, as 12 tribos de Israel. Lembra lá em José, a história de José? As 12 estrelas. Quem era? As 12 tribos de Israel. Então isso aqui se identificava com o povo judeu. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, porque em 69 a mulher foi cercada. Foi cercada pelo exército romano, que era comandado pelo general Tito, e lá dentro de Jerusalém, as dores de parto foram tão terríveis, que desde Deuteronômio 28, 53 em diante, depois fala em Sofonias, Lamentações 4, versículo 10, fala em diversas passagens, Lamentações 2:20, que as mulheres, ao darem à luz, comiam seus recém-nascidos. Então isso fez parte das dores de parto, que a mulher que representava Jerusalém e o templo. Aí você vê que Paulo falou lá atrás, né? Lá em Tessalonicenses, onde que eu estava lendo aqui, no versículo 3, ó. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Veja, isso aqui foi lá no ano 70. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, ou seja, não estão em Moisés. Vocês não estão no véu. Para que esse dia? Que dia? O dia do Senhor, o dia de Deus. Pode ver que o dia era com D maiúsculo. Os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz. Cristo trouxe das trevas para a luz. E filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Lembra que o Monte Sinai gerou filhos das trevas? Lembra lá em Hebreus, onde fala que até Moisés tinha medo dos trovões, das trevas e do som que tinha lá no Monte Sinai? Na escuridão daquelas nuvens? Um animal que chegasse ao pé do Monte Sinai era torrado. Moisés não suportava mais aquilo. Arão, ninguém mais suportava aquilo. Mas Paulo falou aqui, ó, porque vocês todos são filhos da luz, Cristo ressuscitado, e filhos do dia. Nós somos da noite, não nem de trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Versículo 8 e 9. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que
quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito. Pronto, para explicar isso daqui agora como a vigilância para a salvação ainda é necessária, então nós vamos ver apenas esse versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Quando aconteceria a ira? Vamos ver o que Jesus falou em Lucas 21, 24, do versículo 20 ao 24. Jesus estava no Monte das Oliveiras, lá no versículo 1, 2, 3, 4. Ele estava lá no Monte das Oliveiras, estava conversando com os discípulos e ele falou que o templo cairia, não ficaria pedra sobre pedra. E Jesus foi falando das coisas que aconteceriam antes da vinda dele e antes do juízo eterno. E lá no versículo 20 em diante ele fala assim: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, cercada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de, olha aqui, vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Então aquele dia, o cerco a Jerusalém, quando acontecesse aquele cerco, seria a vingança, e no versículo 23, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Lembraste de novo? Vamos lá no versículo 9 de 1 Tessalonicenses 5. Porque Deus não nos destinou para a ira. Então Paulo estava falando que ele ali, os irmãos, os que tinham se convertido ao Cristo ressuscitado nos dias, não para o evangelho eterno, que não tinha acontecido o evangelho eterno ainda. Então Paulo estava falando que eles ali não iriam passar pela ira, não iriam estar debaixo da ira do Criador, porque eles tinham se convertido, eles não eram das trevas, eles não eram de Moisés. Você consegue entender que essa ira, porque Deus não nos destinou para a ira, essa ira aqui seria a ira do cerco a Jerusalém? Será que tem sentido? Será que tem ligação ou você acha que não tem? E durante essa ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não destinou. Quem que Deus destinou para a ira dele? Os desobedientes. Quem que Jesus falou que estava destinado para a ira de Deus? Lucas 11, do versículo lá no 43, lá no final. Onde está lá em Mateus 23, lá no finalzinho também? Vamos ler Mateus 23 lá no finalzinho? Olha aqui, quem que Deus destinou para a ira? Já Paulo e os convertidos a Cristo, não. Eles não iriam passar por essa ira. Então, indo lá para Lucas 11, vamos colocar aqui Lucas 11, lá no finalzinho, 43, será? Não, é mais para frente, 49, quer ver? Ó? Lucas 11, 40. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Então, quem é que estava destinado a estar debaixo da ira de Deus? Eram os israelitas, porque Jesus de Nazaré estava pregando para os judeus. Então, era o povo de Israel que recebeu as leis e não cumpriram, a ira estava para eles. Por isso que Paulo aqui falou assim, ó, porque Deus não nos destinou para a ira. E Jesus falou que quando Jerusalém fosse sitiada, fosse cercada de exército, e isso aconteceu no ano 69, no mês de julho, e terminou no mês de agosto do ano 70, então ele falou aqui, ó, quando vocês virem Jerusalém cercada, o que ia acontecer? Seriam dias de vingança para se cumprir tudo, ou seja, do ano 70 para cá não tem mais nada para se cumprir, se cumpriu tudo. Cara pálida, se cumpriu tudo. Não sobrou nada para os pregadores. Isso aqui não sobrou nada para os pais da igreja, não sobrou nada para Constantino, não sobrou nada para Lutero, para Jacobos, Armínios, não sobrou nada. Não sobrou nada para João Calvino, não sobrou nada para o bispo do Chapelão, não sobrou nada para o apóstolo do Chapelão, não sobrou nada para Malacheia, não sobrou nada para mim, não sobrou nada.
Jesus diz, só se você não acredita na Bíblia, também eu não posso falar, né? De repente você é uma pessoa que não acredita na Bíblia. Mas aqui falou que não sobrou nada. Se cumpriu tudo. Quando Jerusalém foi cercada. Então, se cumpriu tudo aqui, se cumpriu até a volta de Jesus, meu Deus. Então, por que você fica falando que Jesus vai voltar? Se cumpriu tudo, tudo está cumprido, sobrou o quê? E no 23, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Como é bom ter um entendimento dos escritos, né? Como é bom o Pai dar um entendimento para nós, né? Olha aqui, a ira. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Então a ira de Deus estaria quando? Quando Jerusalém fosse cercada. E quando Jerusalém fosse cercada, iria se cumprir tudo que está escrito. E essa ira estaria destinada a quem? Aos que não se convertessem ao Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Mas isso é para nós? Não. Porque nós nascemos depois do cumprimento de tudo. Nós nascemos depois do ano 70 para cá. E lá em Sofonias 1,18 ainda falou assim, ó. Se você lê esse capítulo, você vê que interessante. Sofonias capítulo 1, do versículo 1 ao 18. No 18 fala assim, ó, nem a prata nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Claro que isso aqui foi no dia do Senhor, se você ler para cima. Lá no versículo 14, está perto o grande dia do Senhor. Hã? Quem estava lá na ilha de Pátmos no dia do Senhor? Vamos ver se você já decorou. João, o apóstolo do amor, estava lá no dia do Senhor. Ó, isso é interessante, está vendo? Por isso que eu falo, conheça, entenda o Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que você vai entender toda a Bíblia. Aqui, ó. Nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor. Por isso que Paulo diz, repetindo para finalizar o vídeo, porque Deus não nos destinou para a ira. Você entendeu, meu irmão Valdemir? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 e 9. Foi tudo para antes do ano 70. Foi para o dia da ira. Foi para o dia da indignação. Foi para o dia que se cumpriu tudo. No ano 70 DC. Não sobrou nada. Não passou nada para o futuro. A não ser o que está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Veja, porque muitos falam assim, mas se aconteceu tudo, se Jesus já voltou, então por que o mundo está desse jeito? Por que as pessoas são mal? Porque está escrito que ia ser assim. Se você ler Mateus 24, 30 e... Aqui, ó. Deixa eu ver lá. Mateus 24, versículo 34 e 35. Veja. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. O que significa a palavra tudo? Tudo é uma parte, é mais ou menos, ou tudo significa a plenitude? Então Jesus estava falando, em verdade lhes digo que não passará essa geração. Que geração? A nossa? Geração dos 70 anos. Geração de Daniel 9:2, 70 anos. E ele falou ainda que tudo iria acontecer ali, porém, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você vê, então a terra ia continuar na sua rotação e na sua translação normal, o Vale do Alalau ia seguir tudo. E lá em Apocalipse 22:11, continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Pronto. O baile seguiu, não parou não. Deu aquela pausa para o juízo. Deu aquela pausa para Deus derramar sua ira e sua indignação. Cumprir a vingança, cumprir o castigo, cumprir o juízo. Pronto, cumpriu. Os israelitas foram julgados. Jesus voltou, estabeleceu o reino.
Estabeleceu o templo não mais no terceiro céu, mas sim o templo espiritual no espírito das pessoas, se cumpriu o Apocalipse 21:3. E é isso que nós devemos viver, Apocalipse 21:3. Se cumprir, não tem mais nada para você. Não tem mais nada para se cumprir. Para você ser feliz, basta você viver Apocalipse 21:3. Viva isso e serás feliz. Não tem mais nada. É que as pessoas não dão valor. As pessoas não, sabe, não mostram. Eles lêem a Bíblia, mas por causa da maldita religião. Por causa da religião, por causa dos empregos, por causa dos cargos, do status. Pessoas que querem... Eu tenho vontade de falar tanta coisa, sabia? Mas a gente não pode falar. Quem sabe agora que tá tendo um pessoalzinho aí no WhatsApp, uma hora eu faço talvez eu faça um vídeo meio no privado, sabe? Meio no particular, e a gente tem tanta coisa para falar, mas não pode. Ainda mais se você falar alguma coisa da graça. Ai, 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 ai. Se você falar alguma coisa da graça, o pessoal da graça vem para cima de você. Não que você tá falando mal de fulano, você tá falando mal Não, não é que eu tô falando mal. Então eu tenho tanta coisa para falar, mas que não dá para falar. Então qualquer hora, esse pessoal, pelo WhatsApp agora, às vezes eu faço um videozinho privado. Entendeu? Porque pessoas falam assim, eu vou dar só uma pista. A pessoa fala assim, mas fulano é pregador da graça, não sei o que lá. Mas se você analisar, tem muita diferença de se reunir como igreja. Eu não estou falando mal, tá? Não vai começar já a falar. Mas tem muita diferença de se reunir como igreja e se reunir num templo? Muda muita coisa? Muda muita coisa. Que nem eu. Eu vou ser sincero para você. Eu tenho espaço. A gente tem um salãozinho pequeno aqui, dá para fazer. Eu tenho necessidade de parente próximo. Eu teria necessidade de, uma vez, eu até falei para minha esposa, quando ela sair desse serviço, que ela está se formando agora, né, em pedagogia, falei, se ela tiver à noite, talvez eu vou tirar um dia por semana nesse salão e vamos fazer uma confraternização, vamos sentar lá, fazer uma roda de cadeira, ver o que faz, e eu vou ter que falar. Porque tem pessoas que, sabe, mas tem que estar desse jeito, não adianta. Porque não precisa mais. Claro que nós sabemos que não precisa mais. Negócio de pregar evangelho, não precisa mais. Porque senão eu vou estar indo contra Jeremias 31, 34. Mas tem pessoas próximas da gente, sabe? Que você vê que ela tem sede. E ela está indo em lugar para ouvir mentira. Ela está indo em lugar para ser tosquiada. E aí eu vou ficar tendo um lugarzinho... Eu vou ficar como? Vou ficar nesse jeito aqui? Tem pessoas que não têm paciência. Tem pessoas que na cabecinha dela só vai se ela estiver lá sentadinha numa cadeirinha, tiver com uma bibliazinha, tiver sendo levado como uma ovelhinha. Sabe? É difícil. Gente, sabe, você pegar assim, você pegar o seu celular, o seu computador, você numa cadeira de balanço, debaixo de uma sombra, pescando ali. Se for um lugar que tiver uma rede ali, você usar a internet, você ficar ouvindo ali, ó, e tá esperando o piauzinho puxar ali, sabe? Não, uma pessoa ela não aceita. O negócio dela, ela tem que estar dentro, nem que for numa garagem, mas ela tem que estar sentadinha numa cadeira. Ela tem que ter um cara lá na frente, e de preferência usando um terno e gravata. Até parece que um cara igual eu vai usar terno e gravata, até parece. Mas a pessoa acha que tem que ter, porque se não tiver um cara daquele jeito, não está sendo pregada a palavra de Deus. Então, eu tenho vontade, sim, mas é pelos parentes, pelos vizinhos, por pessoas próximas que você vê que está sofrendo na mão dos lobos, que está sendo escalpelado. Então, eu não sei. Mas eu não vejo a necessidade. Eu só falo assim, pessoas se reunir, estou reunido como igreja,
e colocar lá um púlpito, colocar um negócio, eu não consigo ver muita diferença, sabe? Para mim, quando eu vejo, eu tô vendo, só não tá pedindo dízimo, mas a caricatura tá a mesma coisa como se fosse dentro de uma religião. Sabe quando você tá em cima do muro, assim, você tá, como que fala, entre a cruz e a caldeirinha, né? Que fala assim. Eu queria que todo mundo tirasse meia hora para assistir um vídeo, mas eu não sei. Hoje é mês de junho, não sei, mês que vem, mês de agosto, a mulher forma já mês que vem. Não sei. E a partir de agosto a gente vai começar a fazer alguma coisa. Mas, claro, se eu for fazer isso, eu vou procurar um jeito do mais simples possível, mais fora de uma caricatura religiosa possível. O mais fora de uma aparência religiosa possível. Vai ser coisa assim, de sentar numa cadeira lá, ainda mais que eu tenho problema de coluna, jamais eu vou poder ficar meia hora de pé. Então vai ser tipo sentado numa cadeira, fazer uma reunião assim, cada um quer falar uma palavra, qual que é a sua dúvida? Ó, minha dúvida é essa, então vamos ler, abre sua Bíblia, vamos ler assim comigo, vamos ver. E aí, é assim? Dá pra você, é assim? O que você acha assim? Então vai ser mais ou menos um bate-papo desse. Eu tenho vontade de fazer um assim, como se fosse um podcast, mas um podcast, não uma mesa e uma câmera filmando, nada disso. Eu tô pensando assim, um podcast assim, você coloca, vamos, 10, 20, 30, 40 cadeiras e sentar aqui, falar, gente, que dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Ah, eu queria saber sobre o dízimo. Então tá, ó, assim, você abre sua Bíblia, vamos bater um papo sobre esse assunto aqui. Sentado, sabe, numa boa? Sabe, a minha ideia é totalmente diferente de ficar lá com o microfone na mão, parecendo um pastor, Ah, não, mas eu estou reunido como igreja, mas a sua imagem, o seu teatro tá igual um religioso. Não mudou muito. Vamos fazer assim? Você que chegou até agora, 37 minutos de vídeo, vai editar, até aqui vai dar uns 32, 35 minutos. Coloca no comentário o que você acha. O que você acha? É melhor continuar, porque isso aqui vai continuar. Mas é bom também a gente fazer assim, uma coisa para ajudar o vizinho, um parente, que não tem paciência de às vezes assistir um vídeo. O que você acha? Eu queria a sua opinião. Coloca aí para mim ver. O que você acha? Eu vou ficar muito agradecido pela sua opinião. Tá bom? Então deixa eu encerrar esse vídeo aqui. A vigilância para a salvação ainda é necessária? Então foi para responder 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 e 9. E se ficou alguma dúvida, coloca no comentário. E eu vou pedir que você contribua com esse canal dando joinha, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho. E vamos em frente. Passando o nosso simples e humilde entendimento. E, quem sabe, possa alcançar uma meia dúzia de pessoas. E se alcançar um pouquinho mais, melhor ainda, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.